Oi, meu nome é Anne e eu tô aqui pra te falar que talvez largar as redes sociais não vão resolver o seu problema. Pois é, eu vejo bastante gente falando que largaram as redes e como isso foi bom, como isso foi maravilhoso, e muitas também falando de como isso foi maçante, como elas se sentiram perdidas, sem propósito. Então eu vou relatar aqui um pouquinho da minha experiência de como foi esse meu processo. E sei lá, espero ajudar alguém aí. Já faz uns 5 anos que eu fui meio que cansando das redes sociais. Essa questão de comparação foi uma coisa que deu início ao meu abandono, assim. Ou primeiramente minha motivação de abandono, porque esse processo de deixar mesmo, acho que levou uns 2 anos. Já tem pelo menos uns 3 anos que eu lido com principalmente o Instagram de modo mais fantasma, digamos assim. Eu cheguei a abandonar realmente o Instagram por muito tempo, depois eu criei um outro, excluí completamente todos os contatos que eu tinha e criei um outro em que eu só via o conteúdo que eu queria. Daqui a pouco passou assim que eu fui começando a adicionar as pessoas que estavam ali ao meu redor, e aí virou mais uma conta normal de Instagram. E daí eu me vi também, de novo, naquela questão de comparação, de, sei lá, me sentir mal por ser eu mesma. E isso voltou aquele sentimento, sabe, de inferioridade, aquele sentimento de que, sei lá, eu não sou suficiente, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha as pessoas. E acredito que seja o porquê de muita gente sair das redes sociais. Claro que inclui também utilização melhor do tempo, né? Porque a gente acaba passando muito tempo nas redes sociais e isso ocasiona muitos outros problemas, como crise de ansiedade, que é uma das coisas que eu também tava tendo. Muito mesmo. Eu passava horas do meu dia só rolando. E no final do dia, era certeiro, sabe? Era certeiro que eu teria uma crise de ansiedade, eu ia deitar na cama e eu ia ter uma crise de ansiedade. E isso foi se agravando à medida que eu peguei e abandonei, sabe? Eu falei, cara, eu não quero mais isso. Larguei a minha outra conta, essa conta nova que eu tinha, eu não tinha nem 100 pessoas, mas eu peguei e abandonei, assim, e tirei um tempo pra refletir sobre algumas coisas. Bom, o que eu entendi é que a maioria das pessoas que largam as redes sociais, elas vão pra uma outra rede, como aqui, e começam a contar da vida delas, do que elas estão fazendo, do que elas gostam, de como que é o dia a dia delas. E pra mim, isso só é trocar um copo de vidro por um de plástico, sabe? Acaba que dando a mesma coisa. Se você vai querer largar as redes sociais, é pra não ficar postando tudo que você faz na vida, entendeu? E pra mim não faz sentido você deixar de se mostrar em uma rede pra se mostrar em outra e ainda usar essa frase, larguei as redes sociais, sabe? Não faz sentido. Eu acho que quem tá pensando nisso, tá pensando numa qualidade de vida melhor. E dentro das minhas reflexões, eu comecei a pensar que nem tudo vai ser resolvido largando as redes, sabe? Porque por mais que tenha me ajudado muito, não estar por dentro do que as pessoas estão fazendo da vida, né? Não estar ali me comparando se o meu fim de semana foi melhor que o outro, ou se o do outro foi melhor que o meu. E foi ótimo, sinceramente, conforme o tempo foi passando, que eu fui ficando sem ver esse tipo de conteúdo, eu confesso que a minha vida foi melhor, sabe? Parece que eu fui bem mais produtiva, parece que o meu dia teve muito mais horas, parece que eu consegui fazer muitas coisas, sabe? Sei lá, comigo funcionou assim. E não sei, pra mim tava muito bom. Porém, eu comecei a pensar sobre como a vida tem funcionado, sabe? E o mundo, ele tá totalmente moldado pra te deixar preso, sabe? E não é só as redes sociais. Não são só eles que estão planejando te deixar preso no chão.
Então, eu vejo isso nas questões das músicas, eu vejo isso na questão da comida, eu vejo isso em tudo, sabe? Não são as redes sociais, é o mundo inteiro que tá tentando te deixar preso no chão. Então, ou você aprende a nadar, ou você vai morrer afogado. Porque eu tava na minha cabeça que eu iria largar as redes sociais e ia viver completamente o meu mundo, sabe? O meu mundo calmo, porque eu não queria mais essa euforia, esse desespero de estar postando, de estar presente o tempo todo. Acho que isso foi uma das coisas que me motivou também a sair, porque eu tava cansada, esgotada de estar presente o tempo todo. Eu queria poder estar ausente, sabe? Eu queria poder ter o meu momento sem ter várias mensagens ou sem estar ali, tipo, olhando a vida dos outros, sabe? E isso foi uma das coisas também que me motivou. Só que eu percebi que a vida é muito além disso, sabe? Como eu falei, todas as coisas estão aqui pra te influenciar a ficar presa no chão. Então, se o conteúdo de música que você escuta é um conteúdo superficial, você ainda vai ser superficial, sabe? Você ainda não vai ter o que você quer, entendeu? Então, se você tá buscando algo a mais na sua vida, esse vídeo é pra você. Para e pensa, reflita, sabe? Pra que você consiga entender o que realmente tá faltando na sua vida. Porque eu comecei a entender que o que estava faltando na minha vida não era o tempo, mas era saber utilizar o meu tempo, saber utilizar as coisas que estão ao meu redor para mim, né? Isso seria, no caso, nadar na maré conforme ela vai indo e não tentar lutar contra, sabe? Porque nadar contra é bem mais difícil. E hoje em dia é muito difícil você não estar em nada, sabe? Você ser completamente offline é muito difícil. Principalmente pra quem quer trabalhar, né? Pra quem quer, sei lá, erguer uma carreira, estruturar uma carreira. Então, se você já tem a sua carreira estabelecida, enfim, eu acho que cabe a você pensar se você precisa realmente disso, estar nesse mundo ou não. Mas pra quem quer erguer uma carreira, não adianta. É saber utilizar os recursos que estão disponíveis pra você e não que eles te suguem, mas você que possa, né, aproveitar o que eles têm pra oferecer. E é isso, eu entendi que isso vai muito além, sabe? Vai muito além do que a gente imagina. Isso reflete o quanto você vai desfrutar daquilo que você tem dentro de você, sabe? E o que eu entendi quando eu fiquei ausente? Que eu preciso de algumas coisas, sabe? Por exemplo, eu sou dona de casa, eu preciso olhar as promoções que tem no mercado, sabe? E elas estão nas redes sociais. Eu preciso, sei lá, preciso buscar um conteúdo sobre algo que eu tô estudando. Elas estão nas redes sociais. Então, é mais sobre como você vai fazer isso do que realmente abandonar tudo, sabe? É mais sobre olhar pra si mesmo, entender qual que é o real problema, do que simplesmente colocar a culpa nas redes, sabe? É uma coisa mais sobre reflexões internas do que culpar o mundo exterior, sabe? E eu entendo que isso tem muito a ver com autoconhecimento. E é uma coisa também que eu vou falar muito nesse canal, porque é uma coisa que eu já vivo há uns 5 anos também. É uma coisa que liga a outra, né? Desde que eu comecei a olhar pra mim mesma, eu comecei a entender um mundo exterior diferente. Então, é mais sobre isso. Nem sempre o que você vê externamente vai solucionar os seus gatilhos que você tá tendo. Muita coisa vai ajudar, sim, porque as minhas crises de ansiedade diminuíram e muito depois que eu abandonei esse vício, né, de você tá olhando todo dia e a qualquer momento do dia, sabe? Estabeleça um momento pra você ficar vendo. Ah, quero relaxar minha mente. Não sei se tá errado, sabe? Depende de você. Hoje em dia, eu vejo que não é tão grave assim, sabe? Eu vejo que se você tem um momento ali do seu dia, hoje
Eu vou reservar, sei lá, 1 hora e vou responder as mensagens que eu recebi. Isso pra mim é saudável hoje em dia, sabe? Eu vou ver vídeo engraçado. Vou ver. Por 1 hora, vou ver, sabe? Mas passar o dia inteiro realmente é maçante, pode dar muito gatilho. E pode te deixar realmente sem percepções de si, sabe? E o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que olhar pra dentro é a melhor solução. Se você culpar o seu mundo exterior pelo que tá acontecendo com você, você vai achar muitos motivos do que estão acontecendo com você. Mas o que tá acontecendo é dentro de você. Enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que abandonar as redes sociais pode ser muito bom por um momento. Mas você precisa delas. E é muito mais fácil se você conseguir nadar nesse mar do que tentar viver isolado numa ilha, sabe? Porque você só precisa encontrar o meio termo. Eu defendo a ideia de que reflexões internas são importantes e períodos de isolamento são importantes, que foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz e pra mim foi muito bom, sinceramente, foi muito bom refletir sobre coisas que funcionariam pra mim e coisas que já não são tão necessárias assim, como, por exemplo, ficar cuidando da vida dos outros. Se você tem as redes sociais pra cuidar da vida dos outros, ou pra expor a sua vida e ver que a sua dependência de likes é tão grande, cara, então não faça isso, sabe? Mas contribua de alguma forma. Contribua com algum conteúdo, contribua com alguma coisa que você tem de bom. Ou simplesmente absorva coisas que são boas pra você, sabe? Não fica perdendo seu tempo com conteúdo que vai te deixar mal. Se você já percebe que isso te deixa mal, então muda. A questão não é abandonar tudo de forma extrema. A questão é olhar pra dentro de si e perceber o que funciona e o que não funciona, sabe? É mais sobre isso do que um extremismo. Porque, pra mim, vai dar na mesma se você abandonar as redes sociais e vir pra cá e postar tua vida, sabe? Pra mim não faz sentido. Então, é mais sobre isso. Reflita sobre coisas que funcionam pra você. O que eu gosto? O que eu poderia contribuir? Talvez eu pare de postar sobre a minha vida e comece a falar sobre coisas que eu gosto. Sabe? Isso seria um jeito de nadar conforme a maré, sabe? Absorva conteúdos que você gosta. Siga pessoas que você gosta. Fale sobre coisas que você gosta. E assim construa uma relação saudável com as redes. Porque, no final das contas, se a gente pudesse só viver numa fazendinha e plantar nossas coisas e comer e ser totalmente independente, seria bem mais fácil. Mas hoje em dia tá muito interligado as coisas, então eu acredito que seja muito difícil você viver isoladamente, sabe? A não ser que você possa. Se você puder, eu te invejo. Mas é isso, sabe? Eu defendo a ideia de que você precisa se permitir ter um tempo, porque eu tive isso, foi maravilhoso. Permita-se ter um tempo sem redes e desfrute disso da melhor forma, sabe? Não substituindo por outra coisa. Claro que no começo você vai, porque estar nas redes sociais é como ser viciado em qualquer outra coisa, entendeu? A área do cérebro que a gente estimula é a mesma. Então, eu defendo a ideia de que o tempo sem redes é importante. Refletir sobre essas coisas são importantes, mas não substituir por outras. E depois que você entender isso, reflita sobre como você pode usar tudo que está ao seu redor para você, como um benefício próprio. Não se deixar ser empanturrada pelo tanto de informações que estão colocando na sua cabeça. Isso é uma das coisas que me atrapalhou muito também. Eu tava simplesmente cansada de ouvir conteúdo, cansada de estar o tempo todo sendo influenciada por conteúdo. Porque isso. Porque 5 passos pra fazer tal coisa. Preciso acordar às 5 da manhã pra estar como eu estou. Sabe, esse tipo de conteúdo me cansava demais e ainda me cansa muito, muito. Mas pra mim, o equilíbrio foi, o que eu posso fazer em relação ao mundo que eu tô? Se eu não posso mudar o mundo que eu tô, então a resposta tá interna. Então eu preciso ver o que em mim vai funcionar
para que eu consiga sobreviver nesse mundo. Afinal, nós somos seres adaptáveis. A gente tem essa qualidade e a gente não usa. Então, se permita desfrutar de se conhecer, de ver de fato quem você é, sem as influências externas. E a partir disso, construir um eu que você quer, sabe? Construir alguém que você quer e a partir disso se adaptar a esse mundo, porque não tem como. Não tem como você fugir dele. Infelizmente não tem como. É isso. Não tem mais jeito. Acabou e boa sorte. É isso. Se adapte. Use coisas que estão ao seu favor. A adaptação é uma delas. Refletir sobre si mesmo é uma delas. Usar dessa nossa consciência é uma delas. Consciência sobre si e o que você pode fazer por você mesmo para se ajudar. Enfim, é isso.